Gravando. Capítulos 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Sexto ano, recuperação final. Da mesma forma das outras vezes, você vai fazer também uma revisão, tal, no caderno. Pula linhas em parágrafos de acordo com cada tópico. Primeiro, latitude. O que é uma latitude? A latitude ela é a distância em graus com relação à linha do Equador. Então, se você pegar até o transferidor, sabe, que é aquela régua redondinha, ela é medida em graus. Então, se você pegar o planeta Terra, a distância de acordo com o Equador para o Câncer, do Câncer para o Ártico, da mesma forma, do Equador para o Capricórnio para o Antártico, nós temos uma distância em graus. Essa distância em graus ela vai formar uma região. Essa região é dado o nome de latitude. Então, de Equador até o Ártico, nós temos aí, graus de 15 em 15, certo? A mesma forma, do Equador até o Antártico, também nós temos graus aí de 15 em 15. Então, nós temos graus a partir do Equador no hemisfério norte e graus do Equador para o hemisfério sul. Essa região formada entre dois paralelos, que são essas linhas traçadas aí, no mapa, é dado o nome de latitude. Então, nós chamamos de latitude baixa quando nós temos poucos graus. Exemplo, 0 graus. O 0 graus ali está na linha do Equador. Então, nós aumentamos ao norte e aumentamos ao sul. Quanto mais alta for a latitude, mais frio a região é. Tá? Quanto mais baixa for a latitude, mais quente será. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, nós temos climas mais quentes. Quanto mais afastados, tanto ao norte quanto ao sul, nos polos, nós temos climas mais frios. Alguma dúvida sobre latitude? Não. Vegetação. A vegetação ela também interfere bastante na construção climática. Se você estiver debaixo de uma árvore, você vai estar com uma temperatura mais baixa. Se você for para um centro de uma cidade, exemplo do centro de Itaquera, é uma área mais quente. Por que isso acontece? Porque a vegetação ela é como se fosse uma esponja que absorve a água da chuva, tornando a temperatura daquele ambiente mais baixa. Então, áreas com pouca vegetação ou nenhuma vegetação, a área tende a ser mais quente, porque não tem esse regulador térmico que é a vegetação. A maritimidade ela também interfere na construção climática. Nós temos correntes marítimas frias se formando nos polos e elas correm até o Equador, onde que elas vão perdendo a força. Então, a corrente marítima fria que nasce nos polos, por onde que ela corre, ela vai levando água gelada e deixando a temperatura mais baixa naquela área também. As correntes marítimas quentes, elas se formam próximo ao Equador e depois ela corre para o polo. Aonde que essa corrente marítima quente ela passar, então antes de chegar no polo, ela vai levando calor até onde que ela percorrer. Dúvidas? Não entendi assim. Correntes marítimas, elas se formam ou nos polos ou no Equador. As correntes marítimas frias que se formam nos polos, ela vai correndo. A água do mar ela não vai correndo, vai andando, direcionando, assim, indo. Então, por onde que ela passa essa corrente marítima fria, ela vai levando o frio por onde que ela passa. E a corrente marítima quente, da mesma forma, ela vai levando o calor por onde que ela passa. Depois nós temos aqui, deixa eu ver... Não lembro se eu vou cobrar na prova altitude, mas altitude é simples. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. Então, um exemplo, Santos. Santos está numa área no mesmo nível do mar, uma área muito baixa. Por isso que Santos é quente. Campos do Jordão, os Alpes montanhosos suíços são gigantescos, por isso que é uma região muito fria, por conta da altitude, porque toda a radiação solar ela é empurrada para baixo. Alto frio, baixo quente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os climas. Qual que é a definição de clima? O clima ele é um conjunto de temperaturas de uma determinada região. Então, você vai pegar e vai, analisar, num período de 30 em 30 anos, a temperatura de um ambiente. Vamos supor, São Paulo. Você analisa durante 30 anos a temperatura que faz aqui no estado de São Paulo. Então, após a coleta desses dados de temperatura, nós chegamos à conclusão da definição do clima do estado de São Paulo.
Se é um clima tropical, se é um clima tropical de altitude, tropical litorâneo, subtropical, equatorial, enfim. Então, o clima é um conjunto de tempos atmosféricos ao longo de 30 anos. Quais são os climas que eu irei cobrar na prova? Não são todos, tá? Clima equatorial. Qual que é a característica do clima equatorial? O clima equatorial é o próximo à linha do Equador, nessa área com essa mancha em vermelho. O clima equatorial é a característica de uma estação do ano apenas. Qual a característica dessa uma estação? Quente e úmida o ano inteiro. Então, um exemplo, Amazonas. Se você for para Amazonas, clima equatorial, você vai encontrar calor e chuva o ano inteiro lá no estado do Amazonas. Diferente do estado de São Paulo, onde que no meio do ano nós temos temperaturas mais baixas. Então, clima equatorial, uma estação quente e úmida o ano inteirinho. Então, esse conjunto de calor e grande umidade, grande quantidade de chuvas, isso vai ser o resultado perfeito para uma grande biodiversidade. O que é biodiversidade? Bio é vida, diversidade de vida. Então, biodiversidade, uma rica fauna e uma rica flora, por conta do calor e da grande quantidade de chuvas. Isso é o fator mais importante para a formação de qualquer espécie de vida. Pelo menos a maioria, qualquer não, a maioria. Clima tropical. Clima tropical ele ocorre próximo aos trópicos. Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul, tá? Então essa área aqui em laranja, tá? Então laranja acima ao norte do Equador e laranja ao sul do Equador. Então essa daí é a região do clima tropical. Qual que é a característica do clima tropical? 2 estações do ano. Uma quente e úmida durante 6 meses e o restante dos outros 6 meses menos quente e seco. Não dá para poder dizer que é frio e seco por conta que o nosso frio bate 15 graus. 15 graus no Canadá tem gente indo para a praia. Então são 6 meses de calor e grande quantidade de chuvas e 6 meses menos quente e seco. Essa é a característica do clima tropical. Alguma dúvida? Não. Aonde que se forma o clima tropical? Dúvida? Área em laranja, tá? Ao norte do Equador e ao sul do Equador. Vegetação do clima tropical. Nós temos 3 tipos de vegetações formando-se dentro da área do clima tropical, da latitude tropical. Vegetação de cerrado, que o mundo todo chama de savana. Qual que é a característica do cerrado? Cerrados, nós temos árvores espaçadas. É uma árvore aqui, outra árvore para lá, outra árvore lá, outra árvore para cá. Então são árvores bem distribuídas, espaçadas, de médio porte e de raiz bem profunda para poder buscar água nas épocas que são mais secas, tá? Porque que nós temos essa raiz profunda, já expliquei, né, para poder buscar água. Nós dizemos que a vegetação do cerrado é uma vegetação invertida, porque a raiz ela é muito maior do que a própria árvore em si. E as folhas elas se desprendem nas épocas mais secas para que a árvore toda não morra. Alguma dúvida sobre a vegetação do cerrado? Nós temos a vegetação tropical, a exemplo da Mata Atlântica. Então a vegetação de Mata Atlântica é aquela que nós temos aqui onde que nós estamos, aqui no estado de São Paulo. A vegetação tropical no Brasil, ela percorre do Rio Grande do Norte praticamente até o Rio Grande do Sul. Características da vegetação tropical de Mata Atlântica. Então são árvores volumosas, árvores de grande porte, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da vegetação tropical. Acho que não. Deixa eu ver, vegetação do cerrado, vegetação tropical de Mata Atlântica. Clima desértico. Deserto, a característica do deserto não é se ele é quente ou se ele é frio. O deserto, a característica principal do deserto é a quantidade de chuvas, tá? Não é se é quente ou se é frio, mas sim está relacionado à quantidade de chuvas. Tanto que o maior deserto do mundo é a Antártida, onde que a temperatura ela chega a menos 50 facinho, menos 50 graus. Então, quando a gente fala deserto, muitas vezes vem o deserto do Saara. Não, o maior deserto do mundo é a Antártida, porque chove pouquíssimo, quase nada durante o ano inteirinho.
Como que se formam os desertos? Os desertos eles se formam por conta do relevo. Lembra lá? O Leite até desenhou na sala de aula, onde que tinha um morro gigantesco e a massa de ar úmida que vem do oceano, tá? O ar úmido que vem do oceano, trazendo chuva, ele não consegue ultrapassar muitas vezes alguns morros e algumas montanhas. Então, fazendo com que tudo que esteja depois deste morro, dessa montanha, fique seco. É o que acontece lá no sertão nordestino. Tá? A Serra da Borborema ela não deixa a massa de ar úmida ultrapassar, fazendo com que o sertão fique extremamente seco e depois, perto da praia, fique aquelas vegetações e paisagens lindas e maravilhosas. Deixa eu ver aqui, o deserto também se forma por conta da corrente marítima fria. Então, um oceano gelado vai ter dificuldade para essa água evaporar. Então, a água evaporando em menor quantidade pode se formar um deserto na região cuja qual ela estiver próxima. Se for um oceano ou um mar mais quente, nós teremos uma maior evaporação e grande quantidade de chuvas. Então, a maritimidade também forma desertos. Dúvidas? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é só. Clima temperado e subtropical. O temperado, nós temos aqui, ó, nessa área em verde, tá? Vocês ficarem felizes, essa mancha verde. Então, essa mancha verde aqui ao norte de Câncer é onde que nós temos o clima temperado. Continente europeu, Estados Unidos, Japão. O clima subtropical ocorre nessa mancha verde ao sul de Capricórnio. Então, todas essas áreas aqui, ó, o sul do Chile, sul da Argentina, o Uruguai, até o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil mesmo, nós temos clima subtropical. Então, subtropical ao sul, temperado ao norte. Qual que é a característica desses dois climas, que são muito semelhantes? 4 estações do ano bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. A diferença do Brasil, por exemplo, para o clima temperado, é que no clima temperado o verão ele é menos quente. Nosso verão, a gente está acostumado com temperatura de 30 graus, né? Já no clima temperado no verão, a média ela fica em torno de uns 20, 25 graus. Então, a temperatura mais baixa durante o verão. E no inverno, nós teremos uma temperatura muito mais baixa. A gente está acostumado aqui no Brasil com o inverno de 10 graus, 15 graus. Algumas áreas, chega aí a uns 8, na maior parte do Brasil. Já no clima temperado subtropical, nós teremos no inverno temperaturas que facinho chegam aí a menos 5, menos 10, até no Rio Grande do Sul mesmo, chega aí às vezes a menos 5 graus. Dúvidas? Próximo. Frio e polar. Então, o último para a gente poder finalizar. O clima frio, ele vai ser próximo ao Ártico e também o clima frio próximo ao Antártico. Então, essa característica aqui da geolocalização. Próximo ao Ártico e próximo ao Antártico, clima frio. Clima frio nós encontramos no Canadá, no norte da Rússia. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Características de vegetação do clima frio. No clima frio nós encontramos a vegetação de taiga. Qual que é a vegetação de taiga? Tipo pinheiro. Então, a gente chama também de árvore boreal. A gente chama também de árvores... Deixa eu ver aqui. Fica só com essa definição que já tá bom. Tinha mais uma agora aqui, mas fugiu da mente. Então, árvore de pinheiro, tá? Pinheiro, taiga ou boreal, tá? Tudo árvorezinha de Natal, assim. Está acostumado a ver agora no mês de dezembro. Clima polar. No clima polar nós encontramos próximos aos polos. Então, aqui, ó, no extremo da Terra, no Polo Norte, e no extremo da Terra, o Polo Sul. Vegetação do clima polar, nós temos a vegetação de tundra. O que é a vegetação de tundra? É uma vegetação rasteira, uma vegetação de gramíneas, que constantemente ela fica coberta por gelo. Esse gelo é chamado de permafrost. Então, no verão, quando ultrapassa 0 graus, essa vegetação ela aparece. Mas a maior parte do ano ela fica toda coberta. E é só isso. A gente finaliza por aqui a nossa revisão.
Alguma dúvida? Não? Certeza? Breno? Alguma dúvida, Breno? Matheus, alguma dúvida? Vou finalizar aqui então a revisão. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso.